15 graus, são 7 horas e 35 minutos, reportagem especial aqui no Jornal da Banda B. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial da Denise Mello sobre o futuro do sistema de saúde, tanto público quanto privado. Diante dos problemas que o setor tem enfrentado, né? Como hospitais que atendem pacientes do SUS estão conseguindo, por exemplo, manter as portas abertas, se a cada real gasto com o paciente, o SUS repassa apenas 60 centavos das despesas. Que conta é essa? Qual será o futuro? Porque as operadoras dos planos de saúde alegam que as contas não fecham e muitas estão fechando as portas. O porquê? Acompanhe na reportagem especial da Denise Mello, são 7h36. Mal nasceram e os gêmeos Rafael e Leonardo se transformaram em personagens principais de uma disputa judicial. Quando a mãe estava no 4º mês de gestação, o pai, que é empresário, fez um plano de saúde para o casal. Não optou pela cobertura de obstetrícia, o que deixaria a mensalidade mais cara. Assim que os gêmeos nasceram, em julho, prematuros de 7 meses, foram direto para a UTI neonatal. No dia seguinte, o pai incluiu os filhos no plano, sem informar qualquer intercorrência de saúde na ficha de adesão. O empresário fez um depósito de R$40 mil, mas em poucos dias, a conta do hospital já passava dos 300 mil. O pai entrou então na justiça, exigindo que a operadora de saúde pagasse todas as despesas. Imediatamente, o juiz deu uma liminar em favor do casal. O plano teve que garantir o pagamento, enquanto o caso se arrasta na justiça. Os pais dos gêmeos não quiseram gravar entrevista. A advogada da operadora, Elizabeth Nas, diz que muitos juízes têm ignorado a existência da Lei 9656, que regulamenta os planos de saúde, e considerado apenas o Código de Defesa do Consumidor. O plano está obedecendo uma lei que regula o setor, tem um contrato que foi firmado entre as partes, que está de acordo com a lei e que não vale nada. Na verdade, os gêmeos tinham que cumprir uma carência, mas o juiz entendeu que não. A partir do momento que os pais inscreveram ele no plano de saúde, o plano já teria que dar imediato tratamento para eles. Todos os dias, casos como esse vão parar na justiça. Um duelo interpretado por muitos juízes como o de Davi e Golias, em que no primeiro momento, na grande maioria das vezes, Davi leva melhor, ou seja, garante-se o direito do usuário e não das operadoras. Aí estaria a primeira pista para tentarmos entender por que muitas operadoras estão fechando as portas, principalmente em função do desequilíbrio financeiro. Mas daí vem a pergunta: se cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil são hoje usuárias de planos de saúde, pagam suas mensalidades e nem todas utilizam os serviços, por que as operadoras alegam que a conta não fecha? Imagine planejar construir uma casa de 3 quartos, térrea, e ao longo da construção alterar o projeto e incluir uma piscina, mais banheiros, mármore e por aí vai. É mais ou menos isso que vem acontecendo com as operadoras de saúde no Brasil. Se foi aparentemente bom para o consumidor a instituição de uma lei reguladora em 1998 para o setor, o mesmo não pode ser dito em relação às operadoras. Das 2.100 operadoras registradas no início do ano 2000 na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, vinculada ao Ministério da Saúde, cerca de 600 fecharam as portas ou foram incorporadas por outras. A enorme quebradeira de pequenas operadoras justificou-se não só em função das exigências e do controle governamental, mas também pelo aumento dos eventos de saúde, inflação médica mais elevada que a inflação geral, caros avanços tecnológicos e envelhecimento da população. Soma-se a isso a inclusão feita pela ANS em julho de 70 novos procedimentos no rol de cobertura dos planos, sem ainda nenhum estudo sobre o impacto que isso vai causar no orçamento dos gestores. Para o presidente da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Dr. Arlindo de Almeida, uma cobertura que tende ao infinito. Nós sabemos o quanto nós faturamos, o quanto temos de receita,
mas nós nunca sabemos o que vamos ter de despesa. Então a conta não pode fechar, porque você não sabe o custo que vai ter aqueles serviços. Quer dizer, você faz um cálculo atuarial e depois esse cálculo fica completamente prejudicado por novos procedimentos obrigatórios. É interesse de todos que o sistema de saúde suplementar, responsável por mais da metade do financiamento da saúde no Brasil, não vá à falência. Segundo o presidente da Unimed Paraná, o médico Orestes Barroso Medeiros Pulim, é preciso envolver toda a sociedade nessa discussão. Essa dificuldade, vamos dizer assim, de administrar, é que tem levado a gente a, em primeiro lugar, mostrar para a sociedade que não é uma conta tão fácil de fechar. Mostrar que a gente está fazendo o possível e vamos fazer o possível para prestar a melhor assistência possível. Nós queremos que a sociedade discuta as dificuldades que o setor vem passando. A lógica financeira, considerada ideal por muitos especialistas, parte do princípio de que, para cada R$100 recebidos, 70 devem ser usados para o pagamento de eventos médicos, 25 para as despesas administrativas e operacionais e os R$5 restantes como lucro. O problema é que o número de eventos médicos na maioria das operadoras tem alcançado nos últimos anos patamares superiores a 80%, praticamente anulando a possibilidade contábil de lucro. É a frieza dos números. Enquanto os custos de saúde sobem bem acima da inflação, os planos individuais no Brasil são reajustados numa proporção bem menor, como explica o presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação das Empresas de Medicina de Grupo, o CONANGE, Dr. Hieraldo Rubo. Nos Estados Unidos a gente vê que anualmente os planos de saúde eles são reajustados a um nível de 3 ou 4 vezes, ou até mais, às vezes, o índice de inflação. Lá você tem uma inflação, digamos, de 2,5%, você tem reajustes de plano de saúde anual na base de 14%, 13%. No Brasil, os planos individuais familiares, este ano, por exemplo, o reajuste autorizado foi de 6,74%, o índice de inflação em meio, do IPCA. Esse é o grande temor. Pronto-socorro de um dos maiores hospitais de Curitiba, o Hospital Cajuru. O som da ambulância é o aviso da chegada de mais um caso de emergência. A prioridade é salvar a vida do paciente. Depois, no fim do mês, é que os gestores vão fazer as contas se o que foi repassado pelo governo federal por meio do SUS cobriu o que foi efetivamente gasto com o atendimento do paciente. E, invariavelmente, essa conta fica no vermelho. Segundo o gerente-geral do Hospital Cajuru, Dr. Vinícius Augusto Filipac, 70% dos pacientes atendidos no hospital são do SUS e, na grande maioria dos casos, principalmente os de alta complexidade, o repasse de recursos é amplamente deficitário. Para se ter ideia, na nossa instituição, para cada R$1 de custo do paciente SUS aqui dentro do Hospital Universitário Cajuru, 40 centavos não são repassados pelo SUS, ou seja, as tabelas nos remuneram em 60% do custo efetivo desse paciente. Temos uma instituição que consegue estabelecer esse balanço financeiro. No entanto, esse é um problema que, se a gente for ampliar para outras instituições, e principalmente para nós como sociedade organizada, é um problema que precisa de solução. Déficit no setor público, desequilíbrio entre custo e receita na saúde suplementar. Não precisa ser nenhum especialista em economia para entender que quando as contas não fecham, mês a mês, vai se formando uma espécie de bola de neve que lá na frente pode se transformar numa avalanche sobre a cabeça de cada um de nós. Mas o que fazer diante desse quadro? Na saúde suplementar, o principal remédio para evitar o fechamento de muitas operadoras é uma gestão eficiente. E para isso, existem várias alternativas. Uma delas, apontada pelo presidente do CONANGE, Dr. Rubo, é a coparticipação dos usuários na hora de usar os serviços do plano. Seria quase que um fator de moderação, que nós chamamos de coparticipação do usuário. Então a pessoa pagaria um valor simbólico por uma consulta, um outro valor por um exame qualquer que ele venha fazer, mas na hora de decidir se vai ao médico ou não, ele tendo que desembolsar alguma coisa no atendimento,
para que não haja utilização desnecessária, né? Para o presidente da Abranja, a principal saída para evitar a insolvência de muitas operadoras seria a criação de planos de saúde modulares, numa espécie de parceria com o governo. Precisaria haver uma espécie de uma parceria público-privada e o público fazer determinados tipos de procedimentos e a gente complementar. Se você fizesse um módulo de tal maneira que desse só a parte diagnóstica, por exemplo, consulta e todos os exames diagnósticos, você podia fazer um custo extremamente baixo para o usuário poder entrar. No setor público, em que nos últimos 15 anos a tabela do SUS foi reajustada a 60% e a inflação foi de 600%, fica ainda mais evidente que o desequilíbrio está muito perto do insustentável. Alerta o Dr. Filipac do Hospital Cajuru. É evidente que nós estamos à beira de um risco muito grande desse sistema não poder mais ser financiado da forma como é feito. É necessário estudar várias alternativas, não somente corrigir tabelas, mas talvez mudar a lógica de financiamento do sistema, outras estratégias de prevenção, de diminuição do impacto de doenças. São várias alternativas que, se colocadas realmente como prioridade pelos governos em todos os níveis, pode-se ter um equilíbrio buscado. Diante desse quadro tão complexo, há ainda espaço para o otimismo, em razão da experiência do Dr. Orestes, há 21 anos, no comando da Unimed Paraná. Eu não vejo, assim, catastrófico, não. O mundo mudou, mas a gente sempre acha soluções para poder tá cumprindo com a nossa obrigação. Então eu vejo assim, é difícil, não vai ser fácil, mas eu vejo assim, nós vamos mudar, as operadoras vão mudar, o mercado vai concentrar na mão de menos operadoras, mais eficientes, e o governo também, o Estado também vai enxergar que num determinado momento algumas coisas ele vai ter que flexibilizar, porque o Estado não consegue absorver todo o custo que a saúde hoje exige da sociedade. De tudo isso fica a certeza. Quem paga um plano de saúde quer dormir tranquilo e ter garantias no atendimento. Quem não tem plano quer assegurado o seu direito constitucional à saúde. Gestores de saúde pública ou privada querem condições para continuar trabalhando. E a ANS deve intermediar essa relação com equilíbrio. É preciso que todos, de fato, entendam que estão na mesma trincheira. O que está em jogo é a saúde do brasileiro. E que nessa luta, quando um perde, todos perdem. Com trabalhos técnicos de Amaury Soares, Denise Melo para o Jornal da Banda B.